paz do Senhor Jesus, amém? Amém! A voz já está ficando embargada. Mas amém, é para uma glória do Senhor. Irmãos, não tem muito o que falar, que vocês acompanharam. Aqui está o meu milagre, está o nosso milagre, não é só meu, eu creio. Eu queria que meus familiares estivessem presentes, mas infelizmente teve um tio meu que faleceu hoje, a sogra da minha cunhada que foi hospitalizada, minha mãe teve que ficar com as crianças, mas amém. Falei, não vai ser isso que vai impedir de dar o testemunho e de apresentar ele ao Senhor hoje. Glória a Deus. A minha gravidez, eu vou tentar resumir o máximo, tá? A minha gravidez foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez onde nós queríamos. Não foi nada, aconteceu. Fiz todo o tratamento, fiz tudo que o médico pediu, a recomendação do médico. E aí, de repente, o Arthur teve pressa e teve algumas complicações aí nessa trajetória, nesse nascimento. Ele nasceu prematuro e até então foi para a UTI apenas para pegar peso. Em uma semana que ele estava na UTI, eu ganhei ele na segunda-feira. No sábado, o Arthur teve uma parada e conseguiram reanimar ele. A médica me chamou, falou dessa parada, mas que conseguiram reanimar. Essa parada foi devido a uma infecção hospitalar que ele teve. E essa infecção começou a se agravar. O rim dele quis parar, não chegou a parar, mas não estava dando conta de todo o medicamento que ele estava tomando. Para honra e glória do Senhor, ele está assim agora. Nós oramos para o Senhor da fôlego de vida e aí, ó o fogo. Eu falei que se eu visse alguém chamando a atenção dele na igreja quando ele estivesse correndo, eu ia falar, não, pode parar, foi você que orou para o Senhor dar, então amém. Então, agora não pode reclamar, chora, filha, é fôlego de vida. Brincadeira. Irmãos, foram 58 dias naquela UTI. Eu falava que eu jamais pensava em passar por tudo que eu passei. Quando a gente está grávida, a gente planeja, a gente tem os nossos planos de ganhar, de fazer chá de bebê. Até foi feito chá de bebê um dia antes de fazer o chá de bebê. Tem todo um plano. E os nossos planos não são os planos de Deus. Ele teve essa infecção. Foi uma infecção muito difícil de ser controlada. O rim dele começou a não trabalhar da forma como era para trabalhar. Ele começou a inchar muito. Dessa vez depois que ele teve a parada. E inchar, eu comecei a notar pelo pezinho dele. Teve um dia, ele foi entubado. No dia mesmo da parada, e teve um dia que um pé dele estava inchado, e eu falei para a enfermeira, eu falei assim, esse pezinho dele está inchado, só que como eles colocavam um sensor que media os batimentos dele, media a saturação dele, que é a oxigenação no sangue, eu achava que era por causa daquele sensor que eles tinham colocado e tinha apertado demais. Aí chamei a enfermeira e falei, o pé dele está inchado. Ela falou assim, eu vou fazer um chazinho de camomila e vai fazer compresse para melhorar. No dia seguinte eu cheguei e o pé dele estava mais inchado, só que era um inchaço que estava subindo para a perna dele. E eu já fiquei tensa. E eu vi que uma enfermeira olhou para outra no dia seguinte, na hora que eu falei, mas o inchaço não está diminuindo. Ela falou assim, eu vou falar com a médica. Ela falou assim, quando a médica passar, você também avisa ela. Naquilo ali eu notei que elas já sabiam que algo de errado estava acontecendo. E era justamente o rim dele que não estava funcionando como deveria funcionar. Não estava dando conta das infecções, dos antibióticos que ele estava tomando. E a parada dele, irmãos, só lembrando de algo, aconteceu porque tiveram que trocar o antibiótico, porque o antibiótico que ele estava tomando já não estava fazendo efeito. E a médica falou assim, não, nós vamos trocar o antibiótico porque ele não está reagindo. Ele só dormia só. Trocaram o antibiótico e ele continuou não reagindo. Ele começou a inchar muito. Sabe uma pessoa quando está muito inchada, que a pele da pessoa chega, brilha, que você parece que se você tocar na pessoa, geralmente barriga de mulher grávida nos últimos meses, que fica assim.
Assim estava o Arthur. O Arthur estava com 2,7 kg. 700 gramas era só de inchaço. E ele não tinha reação nenhuma. Entubado, inchado. E eu confesso aos irmãos que foi um tempo em que eu questionei a Deus. O louvor fala, questiona ou adora. E eu questionei ao Senhor, porque eu falei ao Senhor: Pai, eu estou na sua casa. Dedico a minha vida à tua obra. E não era isso que eu merecia. Só que como a gente acha que a gente merece. E os meus planos não eram os planos de Deus. E foi um momento que eu não queria falar com ninguém, que eu não queria ver ninguém. E que aquela semana, eram umas 2 ou 3 semanas, eu entrava no hospital chorando e saía chorando. Porque todo santo dia... Porque todo santo dia os médicos conversavam com a gente. No período da manhã, a gente entrava, olhava a criança. Quando era em torno de 10h30, 11 horas, os médicos vinham falar como é que foi, como que o neném estava. E eu já não queria mais falar com os médicos, porque eu só ouvia: a situação dele é extremamente grave. A situação dele é extremamente grave. Todo dia era a mesma coisa. E para a gente sair da UTI, a gente passava pela sala onde as médicas ficavam na mesa assim. E eu já fugia dos médicos, eu não queria mais ouvir. Eu falei para ele, amor, eu não quero mais falar com ele, não quero mais ouvir. Eu sei que ele não está bem, é visível, eu não quero mais ouvir os médicos. Agora eu vou esperar do Senhor. Eu falava para ele. Ele falava, não amor, não conversa mesmo, deixa para lá. Amanhã se conversa hoje não. E as médicas conversando com as mães ali na salinha, eu saí devagar por trás delas, conversando, e eu fui saindo. Aí a médica, mãezinha. Eu vou falar para você do Arthur. Eu falei, então tá bom. Só que eu não queria ouvir, porque eu sabia que ele não estava bem. Aí ela falou que no caso do Arthur, a gente trocou antibiótico, mas ele não piora, mas também não melhora. Ele não está reagindo bem aos antibióticos que nós trocamos. E ele continuava inchando. E o rim dele continuava não trabalhando da forma como deveria trabalhar. Aí foi necessário fazer a diálise. Eles tiveram que fazer uma mini cirurgia na barriguinha dele, colocar um caninho que fazia o trabalho do rim. Fizeram a diálise, ele ficou fazendo diálise durante 3 dias. No 3º dia, no 4º dia, ele já amanheceu totalmente desinchado, mas era em função da diálise. Irmãos, eu falo que o testemunho do Arthur vai ter que ser em etapas, porque foram 58 dias e 58 dias assim. Cada dia o Senhor trabalhava de uma forma, falava de uma forma. E para ele chegar até essa diálise, a fazer essa diálise, os médicos conversaram, porque ele estava como ele estava com essa infecção generalizada, ele sangrava muito, qualquer coisa ele sangrava bastante. E para fazer a diálise tinha que fazer essa microcirurgia. E nisso ele poderia ter uma hemorragia e não resistir. Podia vir a ter algumas complicações. E aí os médicos fizeram uma reunião e decidiram entre eles que ou fazia diálise ou ele não ia resistir realmente, porque ele estava inchando muito e isso ia afetar o coração dele. Ou seja, eles falaram, vamos tentar. E havia uma neném também lá, a Lore, que estava numa situação semelhante à do Arthur. Só que ela veio a falecer. Então os médicos estavam trabalhando com o Arthur em virtude do que a Lore tinha passado. Passou por diálise também e tudo mais. Fizeram a diálise para honra e glória do Senhor. Ele respondeu bem a diálise. Glória a Deus. Os antibióticos começaram a fazer efeito. Porém, no sábado, irmãos, eu assisto um programa que é da Assembleia de Deus. Não tem problema nenhum falar, né, pastor? E é um programa que um dia eu ouvi um louvor nesse programa que se chama Decreto de Vitória.
é um louvor que um dia eu cheguei no primeiro dia que ele tinha feito a diálise, eu cheguei, tomei banho e fui deitar, já avisei para ele, não estou para ninguém, não quero falar com ninguém. Mas nem sua mãe, eu falei, ninguém. Peguei, fui deitar e levei o tablet comigo, deitei e coloquei nesse louvor. Porque esse louvor, ele fala assim, que quando eu te tocar, quando eu te tocar, tudo se transformará. Essa semana eu creio, com decreto de vitória eu terei. E eu comecei a ouvir esse louvor, e é uma unção fora do comum, e esse louvor, e eu peguei aquilo para mim, eu falei, Senhor, essa semana eu creio que eu vou ter um decreto de vitória, Pai. Pai, em nome de Jesus eu creio, Senhor, porque eu estou tocando em Ti. Porque eu quero, Senhor, em nome de Jesus. E comecei a orar em função disso, mas com aquele louvor na minha cabeça, e peguei aquele louvor para mim. O Arthur começou a reagir. Os exames deles começaram a melhorar muito. Aí já a conversa com a médica já era, ele está reagindo, ele está evoluindo. E elas falavam, ele está evoluindo. Para a honra e glória do Senhor, irmãos. O Arthur passou pela diálise, o Arthur passou por uma parada que, para a honra e glória do Senhor, também não deixou sequela nenhuma. Glória porque a Deus. Depois os médicos falaram que só o fato dele ter conseguido sair de tudo isso sem nenhuma sequela na cabeça, no coração, ou até mesmo física, ele falou, os médicos falaram que já é uma vitória. Para eles é uma vitória, para mim foi um milagre. Glória a Deus. E entre as conversas com os médicos, quando eu ia conversar com ela, que ela falava que ele estava evoluindo, até teve um dia que eu falei assim, graças a Deus, na hora que ela falou. Ela olhou assim com a minha cara, não, graças a vocês também, mas graças a Deus em primeiro lugar. Porque eu notei que ela olhou pra minha cara, tipo assim, a gente está se esforçando e graças a Deus, os médicos eles têm disso. Só que eles esquecem que eles são limitados. E o limite deles, quando para ali, quem começa a agir é Deus. E assim foi na vida do Arthur. Glória a Deus. Irmãos, se eu for contar detalhes de tudo que aconteceu com o Arthur, de todo o processo que ele passou, nós vamos ficar bastante tempo aqui. Mas culto não vai faltar para ele falar um Aleluia. Para honra e glória do Senhor. O meu milagre está aqui, o nosso milagre está aqui. Não é porque eu sou evangelista, porque eu sou melhor, não é porque eu oro mais, não é porque eu jejuo mais, não é isso. É porque o Senhor quis mostrar que Ele é Deus na minha vida. Que só o Senhor é Deus. E talvez, irmãos, Ele quis mostrar não só para mim, que viveu, mas Ele quis mostrar para alguém que está sentado aqui dentro. Ele quis mostrar para alguém que convive conosco, que só o Senhor é Deus. Que os médicos, eles falam, como a médica falou. Um dia eu cheguei e eu fui direto para a sala de ordenha. É sala de ordenha mesmo, tá, irmãos? Não estou brincando, não. Eu fui direto para a sala de ordenha. E a médica que estava de plantão não viu eu chegando. E ela falou assim para um especialista de barriga que estava lá, que a médica-chefe tinha pedido para avaliar ele. Foi na época que ele estava inchado. Ainda bem que você apareceu, porque eu quero que você veja um bebê hoje que eu acho que não passa de hoje. Eu ouvi aquilo, mas na hora já me deu aquele gelo no coração. Porque quando eu cheguei, eu não fui ver ele, eu fui direto para a sala de ordenha. E todo dia, quando eu chegava naquele hospital, eu já ia subindo no elevador, já ia falando, Senhor, me cobre com teu sangue. Pai, me reveste, me renova, Pai. Eu já ia orando já, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Se estava melhor, se estava pior. Aí, quando eu saí da sala de ordenha aqui, eu cheguei na sala onde estavam os bebês, estava ela e ele assim, na cabeceira da incubadora do Arthur. Aí eu pensei, falei, Jesus, era ele mesmo que ela estava falando. Aí ele olhou, o neném, ela viu que eu cheguei, e ela falou assim para mim, mãezinha, o seu bebê está extremamente grave, a situação dele é grave, e é essa situação que a senhora está vendo, que você está vendo.
O que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Irmãos, na hora, eu só fiz assim com a cabeça, tirei a capa que eu estava, você tem que entrar lá com as coisas que tem que, por causa de infecção. Saí e fui para a sala, uma sala que as mãezinhas têm para descansar. E ali eu comecei a chorar. E aí eu mandei uma mensagem para a Jo e falei: Jo, ele está indo, porque ele estava de um jeito que, do jeito que você pegava nele, ele ficava. Ele estava respirando pelos aparelhos. Ele por si, ele não estava tendo mais fôlego. Ele não respirava mais. Aí a Jo mandou de volta a mensagem: ele está indo para onde? Diante do que a médica tinha falado e do que eu estava vendo pelos meus olhos, realmente, aparentemente seria o último dia dele ali. Só que falava para o Senhor: Senhor, o Miro tentou fazer a cirurgia por 5 vezes, teve confirmações. Por que o Senhor então deixou ele vir? Por que então que eu tive que ter a gestação, teve todo um planejamento, teve todo um amor que uma mãe tem quando o filho ainda está na barriga? Por que de tudo isso? E eu questionei ao Senhor. Houve momentos de adoração, houve, mas também houve momentos de questionamento. Se eu fui certa ou errada, irmãos, não me julgue, para que vocês não sejam julgados. Às vezes a gente fala que vai passar por alguma situação, mas eu agiria de tal forma. Nós não sabemos. A gente não sabe qual é a nossa atitude. A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Independente de ser evangelista ou ser um pastor que passa por alguma situação, a gente questiona Deus. Porque às vezes você tenta fazer as coisas certas e os nossos planos não são os planos de Deus. Para honra e glória do Senhor, irmãos. O Arthur está aqui, não tem nenhuma sequela. Com todas as minhas falhas, com todos os meus questionamentos, o Senhor deu fôlego de vida, o Senhor deu a vitória, não só para mim, mas eu creio que para a igreja também. Aleluia. O Senhor mostra que Ele é nesse lugar. Aleluia. E que não é o pastor, não é a pastora, não é a evangelista Daniela, não é a evangelista Adalberto, que quando fala que só o Senhor é Deus e aqui em cima, não somos nós quem está falando, é o Espírito Santo de Deus. E às vezes Ele usa sim situações para nos mostrar isso. Se foi para mim, se foi para você, se foi para alguém da minha família, se foi para alguém que está ao nosso redor, se foi para todos nós, eu não sei. Mas eu creio que foi um trabalhar de Deus na minha vida também. E eu creio em nome de Jesus que muitos puderam crer mais ainda, acrescentar a sua fé. Só o Senhor é Deus, e que onde o homem não pode pôr a mão, o Senhor põe. Onde o homem não pode fazer mais nada, o Senhor faz. E só para finalizar, antes de tudo isso acontecer, a pastora Josi, ela teve um sonho. E ela falou assim para mim que teve um sonho que... Ela falou: nossa, eu tive um sonho com você, um sonho estranho. Ela foi aqui na igreja, se eu não me engano, que ela falou isso. Eu tive um sonho estranho com você. Você estava numa casinha e eu atravessava um barco num mar muito revolto, um mar agitado, e chegava lá, você estava ganhando um neném. Foi mais ou menos isso. Foi um sonho bem, com bastante tribulação. E você estava para ganhar neném, só que para você ganhar neném a gente tinha que voltar com você no barco, e a gente não sabia como voltar com você, e aquele mar agitado, mas no fim deu tudo certo. O Senhor já havia mostrado para a pastora Josi o que estaria acontecendo. Que o mar seria muito revolto, que a tribulação seria grande, que a luta seria grande, mas que a vitória viria em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Foi da forma como a pastora Josi sonhou. Então, irmãos, quando o anjo da igreja falar com você, quando um vaso do Senhor falar com você, olha ao Senhor. Se for para o Senhor já estar quebrando, peça para o Senhor quebrar, o Senhor dá o livramento, o Senhor dá. Eu creio em nome de Jesus, que ali na oração que a pastora Josi fez, que nós fizemos, até em função desse sonho,
O Senhor deu todo o livramento de qualquer laço de morte que estava armado para a vida do Arthur. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, nós ainda vamos ver ele correndo muito na igreja. Eu não quero ninguém puxando a orelha dele. As palmas vão ver agradecer o nome do Senhor, entendeu? Aleluia. Em todo tempo, nas minhas orações pela misericórdia do Senhor, eu falava: Senhor, ele recebeu o nome de rei. Todo rei, ele luta. Aleluia. Né? Aleluia. E ele é filho de um rei. Então ele é príncipe. E por ser príncipe com o nome de rei, eu sei que ele vai vencer. E ele dia após dia lutava. E a gente sempre brinca, toda vez que eu ligo para ela, eu falo: como está o rei Arthur? Porque ele foi realmente um rei. Batalhou, lutou pela misericórdia do nosso Rei dos Reis. Ele está aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel, né? Deus tem várias maneiras de trabalhar nas nossas vidas, né? Deus permite desafios, cada desafio para que nós possamos crescer, confiando e sabendo que temos um Deus vivo e não um Deus morto, um Deus verdadeiro. Um Deus que já conquistou todas as lutas e as vitórias para as nossas vidas. Nós esquecemos disso no momento da tribulação, né? No momento que somos chocados pelas adversidades, nós esquecemos disso. Mas, como Ele não desiste de nós, Ele continua insistindo com as nossas vidas, Ele proporciona dessa maneira. Hoje está aqui o evangelista, né? Futuro pastor, né? E o levita aí, né? Na casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor não instrui os pais a batizarem seus filhos quando criança. Por quê? Criança não sabe discernir a sua mão direita e a esquerda. Não sabe discernir o que é certo ou errado. E o batismo simboliza arrependimento de pecados. Significa um novo nascimento. Então, como vai nascer de novo uma criança que acabou de sair do ventre da sua mãe? Como uma criança vai se arrepender de seus pecados? Como que ela vai confessar Jesus? Né? Então, a palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 10, verso 13 a 16, que o Senhor Jesus, quando ele terminou de dar o sermão, ele foi descansar do outro lado, e as pessoas começaram a levar crianças para que ele tocasse e abençoasse elas. E os discípulos começaram a repreender as pessoas: ei, deixa o mestre tranquilo, deixa ele descansar. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: ei, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais já é o reino dos céus, e não as impeçais. Portanto, quem não se tornar como uma criança, não verá o reino de Deus. Não é para você fazer molecagem por aí não, mas é para você ter a humildade de uma criança, a sinceridade de uma criança, a verdade de uma criança, o coração limpo como de uma criança, a mente limpa, sem malícia, como de uma criança. Então, dessa maneira que ele diz: então das tais já é o reino dos céus. Porém, nós apresentamos a criança a Deus como elas eram levadas a Cristo, para receberem ali a bênção, a oração, né, agradecendo a Ele, né? Samuel, que foi o primeiro juiz na terra, ele, assim que nasceu, a sua mãe levou e entregou ele no templo para adorar o Senhor, porque foi uma promessa de Deus para a sua vida. E ele foi apresentado e entregue para ser servo do Senhor. Se tornou um grande profeta e um grande juiz, profeta Samuel. Deus ordenou a família como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança que o Senhor tem confiado, ou seja, herança que Deus confiou ao cuidado dos seus pais. Portanto, os pais têm parentes, têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de velar pelos seus filhos. Damos testemunho de que Cristo é Rei e Senhor sobre nossa vida e a vida de nossos filhos. Nós nos comprometemos, enquanto nos for possível, a instruir a criança no caminho em que ela deve andar. Então, o pai e a mãe, diante da sociedade, ela tem que ensinar a criança para que ela possa crescer, dando um exemplo sólido de vida saudável, vida de fé, de vida de integridade e uma boa índole diante da sociedade. Isso compete aos pais. Foi confiado de Deus aos pais. Evangelista Daniela e Ademir,
Diante de Deus e dessas testemunhas, vocês prometem criar essa criança no temor do Senhor? Amém? Aleluia. Prometem, além disso, guiá-la diariamente no pleno conhecimento da palavra de Deus. Amém? Promete instruí-la para que conheça Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Aleluia. Promete, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar a essa criança um exemplo sólido e piedoso dentro do lar de vida cristã. Vocês apresentam essa criança em solene e sincera dedicação a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Baseado no fato que vocês assim terem prometido diante de Deus e da congregação de dedicar essa criança a Deus e ter afirmado com as suas próprias palavras, nós vamos então agora estar orando e apresentando o Arthur Alves de Renz, é isso? Diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Que maravilha, né? Se o pastor pegar você para me polir na igreja. Soberano Altíssimo Deus, Pai da eternidade, assim como nos diz a tua escritura, Pai, aqui apresentamos o Arthur nas tuas mãos neste momento, Pai, diante da tua presença. Pai amado, toma ele nas tuas mãos, ó Pai. Eu sei que o Senhor já tem cuidado, o Senhor já tem concedido, ó Pai, grandes vitórias. Pai amado, à medida que ele for crescendo em estatura, possa crescer também no conhecimento da tua palavra. Senhor amado, e também vai abençoando, ó Pai, a cada dia os órgãos, ó Pai, do filho. Dê saúde, ó Pai, desde as plantas do pé até o fio de cabelo, ó Pai. Senhor amado, que ele possa crescer em um ambiente saudável, ambiente, ó Pai, de alegria, de comunhão, ó Pai, de paz. Ó Pai, conhecendo, ó Pai querido, o temor a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Também, ó Pai, que dá o seu crescimento. Abençoa e toma nas tuas mãos já os companheiros de escola, os amigos, ó Pai querido, a qual vai conhecer. Pai amado, até, ó Pai, o seu crescimento a tudo. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e quando crescer não venha se desviar dos seus caminhos, mas venha ser usado nas tuas mãos como um vaso, como uma atalaia. Nós apresentamos diante da tua presença neste momento e pedimos que seja sobre ele a tua graça, o teu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.